Então, as assimetrias cranianas, pessoal, são vários tipos. É a plagiocefalia, zona plana diagonal, posterior, a braquicefalia, que é a zona plana posterior, e a escafocefalia. Eu vou compartilhar com vocês algumas dessas informações. Nesse primeiro slide aqui, eu coloquei três disfunções principais. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem um tipo de assimetria que é do tipo de plagiocefalia posicional. Nessa outra imagem aqui, a gente tem um padrão de escafocefalia. E nessa terceira imagem aqui, a gente tem um padrão de braquicefalia. E qual que é a diferença, pessoal, dessas três assimetrias? Nessas três visões aqui, nós estamos olhando o bebê de cima, onde a gente consegue ver essas proporções. E primeiramente eu quero falar com vocês por que que a gente se preocupa com essas assimetrias e como que a gente faz para, em consultório, a gente identificar e como é que vocês vão fazer em casa, caso alguma de vocês ainda tenham uma suspeita e ainda não saiba qual é o tipo de assimetria. O crânio do bebê, ele tem que ter um formato circular. E a gente observa um padrão mais oval. Então, quando a gente vai fazer as medidas do crânio do bebê e as observações, eu preciso ver o bebê em vários ângulos para me poder identificar de forma mais fácil. E aí, pessoal, aqui nessa primeira imagem aqui que eu estou passando com o cursor, vocês vão ver uma zona plana aqui. E como que a gente faz para identificar? A gente compara a cabeça do bebê em duas diagonais, que vem da diagonal dessa testa até a diagonal oposta. E eu faço depois a medida contralateral. Aqui em consultório a gente usa o craniômetro, mas para as nossas alunas a gente geralmente ensina a forma de fazer essa medida em casa e eu também ajudo a fazer essas medidas. Então, para ver uma plagiocefalia posicional, eu meço essa diagonal e a outra diagonal. Quando eu faço essas medidas dessas duas diagonais, eu vou comparar. Se eu ver que essa diagonal aqui, eu estou marcando lá na tela, ó. Se eu vejo que essa diagonal aqui é menor quando eu comparo com essa aqui, eu digo que é uma plagiocefalia, que é o caso aqui desse modelo desse meu paciente. Aí vocês observam que parece que tem um carocinho, né? Parece que o crânio está crescendo todo para o lado quando a gente olha de cima. Significa que esse bebê, ele só fica deitado desse lado de cá, do lado esquerdo. E se ele fica deitado só do lado esquerdo, a tendência, nesse caso aqui, é que o bebê vai crescer a cabeça só para o lado de cá. Por quê? O crânio do bebê cresce muito e muito rápido em um curto intervalo de tempo. E quando a gente faz as medidas, a gente sabe que o crânio do bebê, nos primeiros 3 meses, principalmente, ele cresce 2 centímetros a cada mês. Então, se o bebê ficar aí um mês apoiado, só virado para um lado, o lado que vai crescer é o outro lado. E aí, esse antes e depois aqui mostra o quanto a gente consegue ter bons resultados fazendo simplesmente as sequências do TSB, o posicionamento e os estímulos de tummy time. Então, revisando, uma plagiocefalia é quando tem uma diagonal, mostrando lá no cursor, ó, menor em comparação com a outra. E aí eu tenho esse antes aqui. Após os cuidados que a gente tem com os estímulos do TSB, a gente consegue esse resultado. Que aí, na medida, ainda tem uma leve assimetria, mas em comparação, ó, já tem uma diferença bem considerável. Já nessa segunda imagem aqui, eu tenho o padrão de escafocefalia, que é um crânio mais alongado. Nessa medida aqui, antero-posterior, é muito maior do que essa de um ouvidinho até o outro. E a gente sabe que essa medidinha aqui, ela tem que ter um padrão. Se ela for grande demais, eu vou ter o padrão de achatamento lateral. Então, eu preciso também saber posicionar esse bebê no berço, no colo, durante os estímulos de tummy time. E aí a gente também consegue melhorar esse padrão. Então, esse bebê tinha esse padrão de um crânio mais alargado, quando a gente olha de lado, e aí a gente conseguiu já ter uma melhora, ó, e um crânio mais circular. Então ele parou de ter essa pontinha aqui, ter esse padrão mais alargado e teve uma melhora dessa curvatura, tendo características mais circulares. Já
Vou trocar esse lugar. Já nessa terceira imagem aqui, eu tenho um padrão que talvez seja o mais comum, que é um padrão de braquicefalia. As braquicefalias, geralmente, elas estão associadas com a zona plana atrás. Então, quando a gente olha o bebê de frente, parece que ele tem a cabeça larga. Então, ó, é como se o bebê, ó, tivesse essa característica aqui, ó. Vou amassar aqui para ver. É como se o bebê tivesse a cabeça mais larga lateralmente. Isso é porque o bebê ele só ficou ou preferiu ficar de barriguinha para cima. E mais ao longo da aula eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas cada tipo de assimetria, desde a plagiocefalia, que tem essa zona diagonal plana, desde a escarfocefalia, que é essa medida antero-posterior, né, da testa até a nuca é grande em comparação com essa de um ouvidinho ao outro. Ou essa terceira medida, onde parece que essa medida de um ouvidinho para outro é muito grande em comparação com essa aqui. Então, a braquicefalia é uma disfunção, a escafocefalia é uma disfunção e a plagiocefalia também é uma disfunção. Aí eu vou abrir um pouquinho o microfone para vocês e eu vou pedir para vocês falarem se algum dos bebês de vocês tem algum desses sinais se possível, né, quem não quiser, se não puder falar, talvez seja até melhor me falar aqui no chat, se alguma de vocês já observou algum padrão de assimetria ou alguma assimetria. E se já tiver observado, qual que é o padrão de assimetria que vocês já observaram? Me contem aqui, porque aí eu vou direcionando a aula para vocês terem um conteúdo mais direcionado para o que vocês precisam. Então, o primeiro é um padrão de cabeça plana posterior, o segundo é um padrão de cabeça plana na lateral, e o terceiro é uma cabeça mais achatada, mais alargada, né? Então vamos ver aqui, tem uma mamãe lá, percebo que o bebê tem o lado direito mais achatado. Aí, possivelmente, se o lado direito é mais achatado, se o lado direito é mais achatado, possivelmente é uma plagiocefalea posicional à direita. Então, a gente tem cuidados específicos para isso. Observe que meu bebê tem um lado esquerdo mais achatado, então é o oposto, né? Uma plagiocefalia posicional esquerda. E aí, pessoal, sabe o que que é interessante a gente saber observar o tipo de assimetria? Porque nem sempre o bebê tem só uma plagiocefalia. Às vezes, o bebê, junto com uma plagiocefalia, ele também tem a cabeça plana atrás. Por isso que é importante a gente observar e saber o tipo da assimetria. Então, se o bebê tem a parte plana atrás, um pouquinho mais desviada para um lado, isso aí é um padrão de plagiocefalia associado com braquicefalia. Ou seja, o cuidado de bebês que têm essa primeira condição aqui, ó, é diferente do bebê que tem essa condição aqui. E aí eu vou falar um pouquinho dos posicionamentos. Esse bebê aqui, que tem essa plagiocefalia posicional à direita, eu preciso apoiar mais essa diagonal. Esse bebê que tem essa escafocefalia, eu não posso deixar ele dormir de lado. Esse bebê que tem essa cabeça mais alargada, eu não posso deixar ele dormir olhando para o teto. Só que é muito comum esse padrão desse último bebê aqui, ó, que tem essa cabeça achatada atrás, ele tem um pouquinho de desvio para algum dos lados. Isso a gente precisa observar e lá dentro do TSB a gente consegue ajudar vocês a identificar isso. Então aqui no próximo slide, eu coloquei um conteúdo sobre para vocês aprenderem a como registrar a evolução. Principalmente para as nossas alunas que fazem esse acompanhamento conosco e conseguem muitos resultados positivos, mas para a gente conseguir acompanhar, a gente precisa registrar em fotos. E se as mães conseguirem registrar essas fotos de forma padronizada, eu consigo, inclusive, calcular o padrão de assimetria e mostrar para vocês uma fórmula em relação a isso. Porém, se a gente não conseguir tirar essas fotos, primeiro, que a gente não vai conseguir acompanhar e quantificar, e segundo, que a gente não vai saber se está melhorando ou não. E, sabe, uma das grandes dificuldades das mães é justamente ter certeza que o que está fazendo está melhorando.
Então, às vezes, bebês de 1 a 3 meses, com 1 a 2 semanas de cuidado, já observam um grande melhora. Bebês de 3 meses até 6 meses podem demorar de 2 a 3 semanas para começar a ver resposta. Bebê de 6 meses até 10 meses, um ano, às vezes demora um mês para ver resultado. Por isso que a gente precisa registrar em fotos. Porque se a gente não registrar em fotos, a gente vai sempre ficar na dúvida: será que está melhorando? Será que não? E aí, independente se vocês estão fazendo acompanhamento com o fisioterapeuta da cidade de vocês, com o osteopata, é sempre importante você saber e fazer os cuidados em casa. Por quê? Não adianta o fisioterapeuta e o osteopata fazer os estímulos no corpinho do seu bebê, mas em casa ele continuar posicionado de forma errada. E aí, se ele continua posicionado de forma errada, o que causou a assimetria dele, que é a posição sustentada de forma errada, vai manter, e aí a gente não consegue ter o resultado que a gente poderia ter, tá bom? Então, o que que a gente precisa assegurar para a gente fazer uma foto boa? Ou até um vídeo, porque em vídeo a gente também consegue fazer os registros, né? O vídeo, principalmente quando a gente está sozinho. Quando tem alguém para ajudar a gente a bater as fotos, a gente consegue tirar e pegar os ângulos. Se a gente estiver sozinho, a gente vai ter que fazer o vídeo que eu vou falar depois. Então, ó, eu vou posicionar, ó, a câmera está aqui, eu vou colocar o bebê virado de frente. E aí, ó, se der para a gente sair da reta da câmera, ótimo. Eu preciso, ó, se for possível, na hora da foto, ver os dois ouvidinhos. Aí eu vou bater a primeira foto, a foto de frente. Depois, eu vou bater a foto do perfil direito. Sendo que tem que tomar cuidado para não ficar meio torcido. Porque na hora que eu vou fazer as fotos e as medidas, isso vai me influenciar muito. Depois, eu vou tirar a foto do outro perfil, tentar seguir o mesmo fundo, tentar seguir a mesma distância entre a câmera, tentar usar a mesma iluminação, que isso faz toda a diferença. Depois a gente vai tirar uma foto de trás, tentando, ó, ver as duas orelhinhas, se possível, tentar não deixar a criança cair. Se a criança tiver menos de 3 meses, quando a gente for bater a foto, a gente vai ter que apoiar a cabecinha aqui, tá bom? E a última foto, que é uma das mais importantes, é a foto de cima. Então, ó, o bebê visto de cima, porque aqui, ó, eu vou conseguir medir ântero, posterior, látero, lateral, diagonal um e diagonal 2. Então, ó, foto de frente, foto de perfil direito, foto de perfil esquerdo, foto de trás e foto de cima. Se vocês estiverem sozinhas com o bebê de vocês, a gente vai fazer um vídeo. Então, coloca o telefone lá encostado, ó. O telefone está lá encostado. O telefone está lá encostado. No, então, imagina o telefone está aqui encostado. Vocês vão segurar o bebê, filmar ele e ó, vai posicionando, vai movimentando, que depois a gente faz a captura da tela, a gente faz o print e registra. Tirou de frente, filma, ó, dá umas movimentadinhas para na hora do vídeo a gente conseguir pegar o melhor ângulo. Depois, ó, do outro lado, de trás e a principal, de cima, tá? Então a gente precisa desses 4 ângulos: trás, frente, 5, né? Trás, frente, diagonal, perfil direito, esquerdo e de cima. E aí a gente vai conseguir ver, ó, nesses desenhos vocês vão ver que esse padrão, que é o padrão de braquicefalia. Onde que mostra de rosinha aqui, pessoal, nesse cursor, ó, é onde o crânio deveria crescer. Em vez dele crescer para cá, ele está crescendo para cá. Em vez dele estar projetando a testinha para frente, ele está projetando tudo para cá. Então, aqueles bebês que tem uma parte mais pontuda aqui nessa região. Aqui nessa medida, ó, a gente olha o bebê de cima e onde era para o crânio estar crescendo para essa parte rosa, aqui nesse cursor, ele está crescendo lateralmente. E aí a cabeça fica mais alargada. Nessa imagem aqui, é semelhante ao que está demonstrando aqui. Assim como aqui, é o que está demonstrando aqui em ângulos diferentes. Esse aqui é um padrão de plagiocefalia posicional.
Nesse caso aqui, ó, que o cursor está circulando, ó, o bebê, ele tem, ó, aqui está à direita, o bebê ele tem uma plagiocefalia à direita, aqui está achatadinho, ó. Então, aqui, olha lá no cursor. Aqui onde que está rosa não cresce, cresce para onde? Para a face. Ou então, para essa lateral, que não está mostrando aqui. Mas aqueles bebês que às vezes parece que tem um olhinho mais aberto que o outro. Parece que a cabeça tem um carocinho lá do outro lado. E aí a gente consegue ver nesse desenho aqui, ó, que essa preferência posicional pode causar assimetrias na face. Então, vocês vão tomar cuidado na hora de registrar essas fotos, o ângulo, a iluminação e a frequência. O que é a frequência? A gente precisa de tempo para observar a melhora da simetria e da diminuição da assimetria do bebê. Então, não adianta tirar foto todo dia, não adianta fazer vídeo todo dia. Bebês, ainda nos primeiros 2 a 3 meses, a gente pode até medir toda semana. Mas o ideal é que a gente, nesses bebês mais novinhos, a gente dê um intervalo aí de 2 a 3 semanas. Bebês com mais de 6 meses, a gente dá um intervalo aí de um mês. Bebê próximo ali de 4 a 6 meses, um intervalo aí de 3 semanas. Para a gente conseguir ver mudança. Por quê? A gente só tem a correção dessa assimetria com os cuidados do TSB quando a gente consegue sustentar isso. E o crânio do bebê ele cresce muito e muito rápido, principalmente quando o bebê está passando por algum salto de desenvolvimento. E quem aí de vocês, né, não já passou por algum salto? O que é o salto? É o bebê mudar o sono, a rotina do sono, é o bebê às vezes não querer amamentar nos mesmos horários. Então, além do bebê estar tendo aquisição e esteja aprendendo novas habilidades, ele também está crescendo a estrutura. Então, se ele está crescendo a estrutura, ele está reposicionando. E se esse bebê estiver posicionado errado, essa assimetria piora. Então, por isso que a gente tem que cuidar para sempre estar posicionando corretamente. E aí a gente tem várias aulas disso lá que a gente explica. E a gente também tem um suporte que a gente dá, o auxílio para vocês, quando vocês têm dificuldade em posicionar. Aqui no próximo slide, eu estou falando das possíveis causas dessas assimetrias. Eu coloquei aqui 5 principais. Uma das causas é a posição intrauterina. Às vezes, aquela gestação foi uma gestação gemelar, ou seja, o que já é apertado para um ficou dois. Então, o bebê é o que encaixa muito cedo, geralmente ali próximo de 30, 32 semanas, começa a ficar só na mesma posição. E aí ele começa a adotar alguns padrões de posição. E se ele adotou esse padrão de posição, quando ele nasce, ele sustenta esse padrão de posição. Então, aí, quem aí de vocês não já fez o ultrassom e aí o bebê só ficava com a mãozinha na boca, ou só ficava com a mãozinha em algum lugarzinho do rosto? E aí, depois que o bebê nasce, parece que ele mantém aqueles padrões, parece que ele continua levando a mãozinha na boca, a mesma, leva a mãozinha na cabeça, a mesma, no mesmo lugar daqueles ultrassons, né? Principalmente quando é um ultrassom 3D. Então, a posição intrauterina pode ser uma das causas das assimetrias porque o bebê ficou muito tempo naquela mesma posição. E aí é a importância da gente fazer as sequências e as massagens do TSB, porque essas preferências posicionais pela posição que o bebê ficou dentro da barriga faz com que o bebê sustente essa posição ao longo da sua vida, depois do nascimento, e aí se ele manter essa posição de cabecinha apoiada, parecido com o que estava dentro da barriga da mamãe, ele vai evoluir para uma assimetria, né? Outro tipo de situação que pode causar esses padrões de assimetria e torcicolo são relacionados ao parto. Tanto o parto cesárea quanto o parto normal ou vaginal. Esse tipo de parto normal, vaginal e cesárea, os dois são muito intensos. O cesárea, às vezes a gente acha que não tensiona tanto o bebê, mas o corte da cesárea, pessoal, tem ficado cada vez menor. E para os pais aí que já acompanharam as cirurgias de cesárea, às vezes o médico tem que fazer uma pressão para poder pegar o bebê lá dentro do útero e puxar. Os partos normais, vocês viam o tanto de contração que o corpo de vocês faz para o bebê nascer. E às vezes alguns partos são rápidos demais. Alguns partos às vezes são longos demais. Isso pode causar uma assimetria. Então, o tempo prolongado na mesma posição pode ser causado pela posição intrauterina
Mas nessa condição 3 aqui, é principalmente bebês, por exemplo, prematuros, que tiveram que ficar internados. Então, ficaram muito tempo na mesma posição. Ou bebê um aqui, ó, que tinha aquela preferência e só ficava naquela posição no parto, e depois do nascimento também só ficou assim. Então, as possíveis causas, elas se conectam, né? Então, o tônus muscular aumentado, porque às vezes durante o trabalho de parto, o obstetra precisou tracionar o corpinho do bebê, e estira a musculaturazinha do pescoço e aumenta o tônus, né? Aumenta o tanto que o músculo contrai. Isso pode causar um tônus maior e, se não tratado, leva a um torcicolo. E o torcicolo, quando a gente não trata, leva a uma assimetria da cabeça. E outra coisa é que isso aqui é super compreensível. Mas antes de iniciar a fala, eu preciso dizer que o bebê de vocês, ele é muito dependente de vocês, mas ele não é tão frágil quanto vocês pensam. Então, quem aí teve um parto normal, um parto vaginal, viu o tanto de força que seu útero faz para o bebê nascer. E vocês já pararam para pensar que essa força que seu útero fez para o bebê nascer você sentiu e seu bebê sentiu ainda mais, porque ele estava lá dentro de onde contraía. E até alguns estudos que falam que essas contrações variam de 10 a 20 quilos de pressão. Então, você já viu na academia um peso de 20 quilos? 20 quilos são 4 sacos de arroz, né? De 5 quilos. Aquele peso lá é a força que o seu útero faz. Por isso que o bebê, ele nasce com a cabecinha amassada, com um padrão mais cônico. Então, o bebê passou por uma tensão muito grande e a gente consegue, com o trabalho de parto, ajudar a tirar essas tensões que o bebê ficou muito tempo. E depois do nascimento, nos primeiros dias, essas tensões elas vão sumindo naturalmente. Geralmente, essas tensões somem do quinto ao 10º dia. Se após uma semana o seu bebê continua com a cabeça amassada porque usou fórceps, porque usou a ventosa, a gente já tem que ligar um alerta, tá bom? Então, possíveis causas: a posição que o bebê ficou dentro da barriga, o tipo de parto, seja parto normal ou parto cesárea, partos prolongados ou intensos demais, também são condições. Tempo prolongado na mesma posição, principalmente bebês prematuros ou bebês que precisaram ficar internados. Bebês que tiveram algum tipo de estiramento, por exemplo, bebês que tiveram lesão do plexo braquial, eles podem ter aumento do tônus dessa musculatura e causar uma preferência posicional. E o que eu falei que eu já ia falar é a hiperproteção, porque é o excesso do cuidado. Então, por exemplo, o bebê chorou, eu venho cá, ó, e carrego ele no meu colo. E aí eu vou lá e tento passar ele para o outro lado do colo, mas ele não aceita. O que que eu faço? Volto para ele para cá. Ah, meu bebê coloca aqui, Vinícius, ele chora. Aí eu preciso colocar ele invertido, preciso colocar ele para mamar sentado. Na hora que eu coloco ele para arrotar, ele só arrota com a cabecinha virado para cá. Quando eu coloco para cá, ele reclama. Então, isso são preferências posicionais. Essas situações que o bebê tem preferência para mamar, ou que o bico de vocês às vezes fica amassadinho, ou fica em formato de batom, são condições que o bebê estão apresentando que não tem nada a ver com o bico do peito de vocês, que é plano ou invertido, não tem nada a ver com, às vezes, a sua produção que não está boa. Na maioria das vezes, é esse bebê que não está conseguindo sugar com eficiência. Que eu digo que não há estímulo melhor para uma boa produção de leite do que uma sucção eficiente. E se o bebê estiver pegando só no bico do peito, ele machuca, causa fissura, causa mastite. Então, o bebê, na hora que vai fazer a pega, ele tem que pegar a auréola e, em vez dele morder o peito, ele precisa sugar. Então, bebês que têm torcicolo, em vez dele sugar o seio da mãe, ele morde. E a mordida no bico do peito não faz o estímulo de produção de leite. A sucção é que faz esse estímulo. Então, às vezes, um bebê com torcicolo vai causar uma dificuldade na amamentação. Às vezes, um bebê com torcicolo vai dificultar o atraso, vai causar um atraso no desenvolvimento motor. Às vezes, um bebê com torcicolo não vai aceitar o tummy time. Às vezes o bebê com torcicolo, ele vai querer ficar só no colo, e é bebê que só dorme no colo, e ele causa aquele cansaço para os pais. Então, tudo é interligado. E tudo que eu ensino lá dentro do TSB é justamente para vocês, às vezes, ajudar na cólica, no refluxo, na disquesia, na rotina de sono, ajudar nas assimetrias cranianas. Então, tudo isso tem lá dentro do TSB. Não tem como eu separar isso, porque é tudo interligado.
Às vezes a mãe procura a gente aqui no consultório ou dentro do método para tratar um torcicolo, mas aí descobre que a amamentação está ruim, a gente consegue melhorar a amamentação com o TSB. Às vezes o bebê não está dormindo, porque só dorme no colo, quando eu coloco no berço ele acorda, mas é porque tem algo tensionando. Às vezes o bebê tem um refluxo, porque tem um esfíncter, né, tem um músculozinho que não funciona bem, que faz voltar leite. A gente consegue ajudar. Então, essas possíveis causas, na maioria das vezes, elas estão interligadas, inclusive com outros sintomas. E quais são as consequências de uma de uma assimetria craniana quando a gente não trata? Porque eu sei, mamães, que muitas de vocês já avisou o pediatra e muitos deles, infelizmente, falam que é normal, que com o tempo passa e com o tempo melhora. Mas eu sei também que tem mamães aqui que escutaram isso, concordaram e depois viu que não melhorou e começou a piorar. E o tempo foi passando, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo mais lentidão na melhora. Mas o importante é começar hoje. E no final a gente vai falar um pouco sobre o que que a gente vai fazer hoje para vocês já iniciarem os cuidados, tá? Então fique até no final, que vai ter uma surpresa para vocês, eu prometo. Então, quais são as consequências da gente não tratar uma assimetria craniana e um torcicolo? Primeiro, atraso no desenvolvimento motor. Imagina que o bebê ele só olha aqui para o lado direito. Então, ele só vai levar a mão direita na boquinha. E aí ele não vai querer muito usar a mão esquerda. E às vezes alguns pais ainda vão falar, porque eu acho que meu filho é destro, ele só usa a mão direita. Ou o contrário, o bebê que olha para a esquerda só leva a mão esquerda na boca. Aí os pais vão falar, nossa, estou achando que meu filho ele é canhoto e não tem nada disso. A gente só consegue saber se o bebê é destro ou canhoto próximo lá do sexto ano de vida. Então, nessa idade, o bebê tem que levar as duas mãos à boca. Na hora que ele estiver lá próximo dos 4, 5 meses, tem que levar os dois pés na linha da face. Então, o bebê que olha só para a direita ou só para a esquerda, ele vai usar só essa mãozinha para o lado que ele está olhando. E aí, na hora que ele for engatinhar, essa mãozinha aqui não vai ter tanto controle. Na hora que ele for engatinhar, uma perninha vai ficar mais dobradinha, a outra mais esticada, que é a marcha assimétrica. Pior, esse bebê que tem esse torcicolo, na hora que a gente for tentar colocá-lo sentado, ele vai desviar para um lado e ele não vai conseguir sentar. E aí vai ter uma dificuldade no controle do tronco. E aí, esses bebês que têm essa dificuldade em alguns movimentos da cabeça, inicialmente, vão ter esse atraso no desenvolvimento, que podem levar lá na frente desvios posturais. Então, quem aí tem escoliose? Quem aí tem escoliose, talvez já tenha escutado de algum profissional que a escoliose ela não tem causa definida, mas na verdade, às vezes a causa está lá enquanto era um bebê, que a gente negligenciou, a gente deixou para lá. E aí, a cabeça estando desalinhada, o corpo ele também vai ficar desalinhado. E aí, aquele adulto que tem torcicolo, aquele adulto que tem umas dores na coluna que não sabe por quê. Às vezes a pessoa vai ficar com o pé torto, né? O arco do pé vai ficar um plano, outro reto, ou os dois excessivos, mas com a pisada diferente. Aí eu coloquei aqui a consequência que a gente já falou, que é a dificuldade na amamentação. Esses bebês com torcicolo, ele posiciona bem em um peito, e aí ele fica com a cabecinha rodada para cá. Quando eu coloco no outro, ele teoricamente teria que rodar para o outro lado, ele não consegue. E aí está desconfortável, o que que a gente coloca na invertida, na sentado, ou simplesmente amamenta aqui. E sabe o que que às vezes pode acontecer? Às vezes algumas mães não conseguiram amamentar. E não é culpa de vocês caso vocês não tenham conseguido. Na verdade, talvez seja o seu bebê que teve ou tem alguma dificuldade, que nós podemos ajudar, mas tem que ser o quanto antes. Por quê? Mamar errado machuca o peito, dificulta a produção. Vocês já estão num turbilhão de hormônios que às vezes se culpa, às vezes tem desentendimentos com o parceiro que parece que às vezes não está ajudando tanto quanto poderia, e enfim, tem várias coisas. Alterações dentárias. Então imagina que o crânio está um pouquinho desviado, né? Para cá, eu vou ter um padrão de bruxismo na criança, no adolescente, no adulto, por causa de coisas agora do bebê. Eu vou ter aquelas pessoas que têm que usar aparelho toda hora. Usou o aparelho, passou um ano ali, o dente ficou torto de novo. Por quê? Porque o crânio está torto. Se o crânio está torto, o dente fica desalinhado também. Alterações visuais.
alguns bebês com assimetrias cranianas ou torcicolo costumam evoluir para estrabismo. Então, um olhinho, ó, a gente fala que é uma visão convergente. Aqui, ó, eu tô com os dois, mas os bebês que têm esse estrabismo, ele geralmente fica só com um olhinho aduzido, né, para dentro. Isso também pode ser uma assimetria craniana. Além, e por último, né, mas não menos importante, desequilíbrios estéticos. Quem aí não recebe anúncio no Instagram que fala de botox, preenchimento na face? E, não sei se você sabe, mas tem gente que precisa colocar mais ácido hialurônico de um lado do que do outro, porque tem a simetria da face. E também está associado com esses padrões aqui da simetria do bebê, que vocês, quando conseguirem dominar os cuidados que a gente ensina dentro do TSB, vão conseguir prevenir e ajudar. Inclusive, eu sou o principal membro do suporte, então é eu mesmo que gosto de ajudar vocês, né? Então, eu sempre, na primeira página lá do nosso TSB, vocês têm acesso ao WhatsApp, que eu e a minha equipe responde, mas as dúvidas técnicas, eu mesmo que gosto de responder. Então, a gente conversa por áudio, a gente troca fotos para entender o que está acontecendo. Vamos dar continuidade aqui. E como nós podemos ajudar o bebê de vocês com o nosso método? A gente vai ensinar vocês a como posicionar de forma correta. Ou seja, o bebê que tem uma plagiocefalia à direita, eu preciso preservar essa região. O bebê que tem uma escarfocefalia, que é um crânio mais longo, eu preciso preservar essas laterais para melhorar esse padrão. Um bebê que tem uma braquicefalia, que é uma zona plana atrás, eu preciso preservar. E se for uma braquicefalia associada com uma plagiocefalia, os cuidados são outros. Eu preciso ajudar o meu bebê a fazer um tummy time eficiente. Então, o bebê ele tem que aceitar o tummy time, ó, quando eu deito ele aqui no meu colo, quando eu coloco aqui no meu antebraço, quando eu coloco ele na almofada de amamentação, quando eu coloco ele no tapetinho firme, quando eu coloco ele no sofá, na cama. E o método vai ajudar vocês a aprender massagens, massagens que tiram tensões ao longo de todo o corpinho. Porque às vezes a gente fica muito pensando nas assimetrias cranianas e no torcicolo, mas esquece que às vezes são tensões no corpo do bebê que podem estar fazendo essa preferência da cabeça. Então imagina o bebê que ficou lá dentro da barriga, lá quase um mês na mesma posição. E aí ele encaixou a cabeça lá no quadril e o corpinho desviou para algum dos lados. Aí o corpinho desviou para um dos lados, e às vezes a tensão fica na costela, às vezes a tensão não está na cabeça. Então as sequências do TSB são sequências que eu ensino na face, na cabeça, no pescoço à frente, atrás. Eu ensino massagens no tórax, na região do abdômen e do quadril. Por que o quadril? É muito comum que bebês que tenham disfunções de torcicolo tenham também luxação do quadril. Então, tem vários artigos da ciência que já nos mostram que todo bebê que tem alguma disfunção de torcicolo tem uma chance maior de ter uma luxação de quadril, que vai dificultar o engatinhar. Então, a gente tem que tratar isso o quanto antes. E eu vou ajudar vocês, tá? E a gente também, assim como eu falei, tem o nosso suporte. Aqui dentro do TSB, a gente sabe que é uma jornada, às vezes, muito solitária, né, de vocês na rotina do dia a dia. E nosso objetivo com o TSB é justamente, mesmo quem já está fazendo acompanhamento com fisioterapeuta ou osteopata, também ter o suporte sobre o que fazer em casa. Que eu digo que é o pilar, né? É a cereja do bolo. É vocês conseguirem manter os cuidados em casa. Porque se fizer uma massagem lá no fisioterapeuta ou no osteopata, que dura 40 minutos ou uma hora, mas depois eu só vou fazer outra massagem na semana que vem, muitas vezes o torcicolo não vai melhorar. Ou às vezes o que poderia melhorar é com 10 dias, com uma semana, com 5 dias, às vezes demora 10 sessões. Então fica muito mais oneroso, sem contar que ocupa muito mais nosso tempo. E eu sei que vocês que têm filhos, é uma função sair de casa, né? E aí eu preparei uma condição especial para vocês. Mas antes, eu vou abrir o microfone para saber se vocês têm alguma dúvida, e aí eu vou deixar o microfone aberto, né? Para vocês poderem tirar as suas dúvidas. Então, quem quiser abrir o microfone, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade, que eu já vou passar o próximo slide para explicar a última parte para vocês.
Então, alguma de vocês aí tem alguma dúvida específica? Se não E- tiver também, quiser comentar agora, a gente explica isso depois, num outro momento. Eu queria perguntar uma coisa. Pode ficar à vontade. É Laís? É, Larissa, Larissa. Pode ficar à vontade, Larissa. é o seguinte, eu percebo que o meu bebê, ele tem o ladinho direito mais achatadinho, desde que ele Aham. nasceu, tanto é que a orelhinha dele também nasceu amassadinha do lado direito, Aham. né? A orelhinha voltou ao normal, tudo. Ele não Sim. tem preferência por um peito para mamar. Se eu deito ele pro lado esquerdo, ele deita pro lado esquerdo. Ele vira sozinho, eu consigo fazer o tummy time com ele, mas ainda assim eu percebo que o lado direito não tá desamassando. O que que pode ser, Larissa? Naquela aula lá que a gente falou das possíveis causas, a gente falou da preferência posicional devido a, no caso, seu bebê não tem preferência posicional, mas devido à posição que o bebê ficou no útero. Sim, Então, alguns bebês, eles ficam com a cabecinha apoiada, em vez de apoiar a cabeça no buraquinho lá do quadril, ele fica esquinado com a cabeça. Então, o seu sim, bebê, possivelmente, ele ficou muito tempo com a cabeça apoiada no seu quadril de uma certa forma que aquela pressão ficou sustentada. Então, qual que é a idade do seu bebê hoje? Com quantos meses ele que tá ele com tem? 2 meses. Olha, 2 meses a gente está numa idade muito boa, sabe por quê? O nosso cerebelo, ele fica aqui atrás. O cerebelo, ele dobra de tamanho nos 3 primeiros meses. Então, a gente tem mais crescimento dessa parte de trás agora no início. E Uhum. aí, a gente precisa deixar essa parte de trás o mais livre possível. E aí, às vezes, o seu bebê não está conseguindo melhorar porque ainda tem um ponto de tensão. E nem sempre, até costumo falar isso nas caixinhas, nem sempre só o posicionamento correto e só o tummy time resolve. Às vezes a gente precisa tirar o ponto de tensão que não está deixando aquilo ali aliviar. E é isso que eu ensino, né, Larissa, nas sequências do TSB. A gente tirar essas tensões que a gente chama de tensões neuromeninges, que são essas tensões que às vezes é aquela cereja do bolo que faz o bebê da gente melhorar. Então, possivelmente, ainda existe alguma tensãozinha que não está deixando aquilo ali aliviar. E a tendência é que esses bebês que ainda têm algum ponto de tensão têm saltos de desenvolvimento que às vezes atrapalham muito o sono. Às vezes é um bebê que fica muito irritado. Por quê? Ele está tendo que vencer uma barreira. E se esse bebê ele está tendo que vencer essa barreira, ele vai ter essa dificuldade de ter um desenvolvimento, um crescimento mais fluido. Então, às vezes, atrapalha muito a rotina de sono. Então, são várias condições que vão acontecendo. Não sei se você conseguiu identificar, mas o seu bebê, você sabe se ele encaixou muito cedo? Ele nasceu prematuro, na verdade, né? E aí, Uhum. quando ele nasceu, ele sempre tava mesmo na mesma posição nos ultrassons, ele sempre tava com a cabecinha aqui mais pro lado direito, aqui pra baixo. Foi assim a gestação inteira. E aí, quando ele nasceu, a médica falou que ele já estava mais encaixadinho. Ela ainda me perguntou: você já está tendo alguma contração, alguma coisa? Eu falei: não. Ele nasceu prematuro por conta que eu estava com um pouco líquido amniótico. E ela falou pra mim: não, porque sua bolsa já estava para estourar mesmo, ele já estava querendo nascer. Então, mas eu sei que ele sempre ficou nessa mesma posição, assim, na Aham. barriga. Então, possivelmente, Larissa, tem algum ponto de tensão aí que a gente precisa soltar, tá? Entendi. Tá Mas ótimo. eu vou esclarecendo algumas dúvidas. Se surgir alguma outra, você fique à vontade, tá? Tá ok, obrigada. Tem mais uma dúvida. Observe que meu bebê do lado esquerdo é achatado. Então, é a plasticefalia esquerda. Meu bebê tem mais do lado achatado que o outro. A Laísa. Me perdoa a pergunta. Você já teve algum paciente que tinha 8 meses e teve um excelente resultado após a mãe fazer o programa online? Já. Só que, Laísa, bebês de 8 meses, assim como eu falei, o resultado dele é mais lento. Então, bebês de 8 meses, eles precisam de pelo menos um mês de cuidado para você começar a ver o resultado. Então, por exemplo, se a simetria do seu bebê for de leve a moderado, nas situações legais, ele vai demorar aí pelo menos 6 meses para ter uma resposta muito boa. Então, por isso que eu falo que precisa ter dedicação, persistência e paciência. Porque bebês de 8 meses, a resposta não é rápida, é demorada. Inclusive, até os bebês que têm 2 meses, igual o da Larissa, eles também demoram alguns meses para melhorar 100%. Mas, por que que a gente tira por que que nós tiramos as fotos? Porque a gente precisa começar a observar a melhora. Porque o que que não pode acontecer em hipótese alguma é de um mês para o outro piorar. Se piorar, a gente tem outros cuidados que a gente vai tomar.
Mas a gente tem que assegurar que no intervalo aí de um mês, que é o do seu bebê, tenha uma pequena melhora. E aí a gente faz os registros fotográficos. E eu sei também, Maísa, que os bebês com 8 meses é muito mais difícil, né? Muito mais desafiador a gente fazer os posicionamentos. Por quê? Porque se tudo estiver dando certo, ele está muito mais dinâmico. E aí que a gente faz os cuidados, as recomendações do posicionamento. A gente faz algumas estratégias com vocês para ensinar vocês a posicionar. Então, não sei se você está aí na aula ainda, mas tem sim. E a gente consegue um resultado legal e dentro do suporte a gente consegue te ajudar também. Nesse caso, me refiro a ter duas opções, escafocefalia. Ok, todos eles a gente consegue resultado. Cada um vai depender dos cuidados em casa e do tanto que a gente consegue dedicar nesses cuidados. Então, pessoal, vou para mais um slide aqui. Deixa eu puxar aqui o bate-papo. E aqui, ó, é a forma que eu vou querer ajudar vocês. Como amanhã é o dia do consumidor, hoje, aqui eu até coloquei um super desconto, que é no dia 14. Aqui eu coloquei 40%, mas a minha equipe me convenceu ao trocar esse desconto. Em vez de ser hoje ser 40% de desconto, hoje vão ser 50% de desconto. Então, esse desconto que está 40%, na verdade, ele é de 50% de desconto. Então, ó, acho que o valor está até certo. Ó. É 697 dividido, né, menos 50% do que vocês pagariam 697, vocês vão pagar apenas 348. Só que esse desconto ele é válido só por hoje. E outra coisa que é legal no TSB, eu sei que vocês têm muitas despesas. E por isso, como eu sei que nem toda família consegue se dedicar da forma como que deveria, a gente tem um programa que dá 30 dias de garantia. Ou seja, vocês podem ver todas as aulas, vocês vão ter acesso ao nosso suporte e vão ter 30 dias para começar a cuidar do bebê de vocês e começar a ver o resultado. Ah, Vinícius, só tem 15 dias que eu estou fazendo, não estou conseguindo ver resultado. Tem 3 semanas que eu estou fazendo, não estou vendo resultado. Pode solicitar o reembolso. Esse desconto de 50%, que reforçando aqui está errado, ó, aqui o desconto é de 50%, ele vale só hoje. E as alunas que entrarem hoje vão ter esse desconto de 20% maior do que quem entrar amanhã e 30% maior do que quem entrar no domingo. Então, vocês que participaram aqui da live, só vocês, tem esse desconto aí de 50%. Então, de 697 vai passar para 348. Eu vou enviar aqui no chat essa, o cupom correto, que na verdade vocês estão vendo aqui ó, no dia 14, TSB 40. Em vez de ser 40, aqui vocês vão colocar TSB 50. Ele vai valer só até hoje, à meia-noite. A partir de meia-noite, vai cair o cupom de 50%, vai cair para 30%. Então, em vez de vocês pagarem hoje 348, de até 10 vezes, vocês vão pagar 487. Ou seja, é um desconto aí de mais de R$ 100 entre os descontos. E aqui é um desconto de R$ 100. Então, eu convido vocês a fazerem parte, né, do nosso método e vou estar à disposição para ajudar vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma informação relevante para vocês e convido vocês a compartilharem. Eu vou estar esperando vocês no direct e assim que vocês entrarem no método, na primeira pasta, que fala sobre assimetria de torcicolo, a última pasta lá dentro desse primeiro módulo tem o link do nosso WhatsApp que fala com a gente pelo suporte. E aí a gente vai poder conversar mais com calma e esclarecer a dúvida de vocês. Então, eu vou. Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Na verdade, eu vou pedir para vocês que participaram da live me mandar um direct lá, que eu já vou mandar o cupom para vocês. Mas o cupom é esse aqui, ó, TSB50. TSB50 com letra maiúscula. Aí você já consegue ter esse acesso ao conteúdo, acesso ao suporte e uma garantia de 30 dias para vocês conseguirem ver resultado. A única situação que às vezes o resultado vai começar a aparecer é nesse bebezinho aí que tem 8 meses. Mas eu garanto que vocês vão ter bons resultados. Além disso, lá vai ter um guia de desenvolvimento
que vai falar sobre desenvolvimento motor de 0 até 2 anos. Lá tem um guia do mapa do sono, que vai falar, vai ensinar vocês como manter uma rotina de sono eficiente. Lá tem sequências de massagens que ensinam a aliviar cólicas, refluxo, disquesia, excesso de gases. Além disso, a gente tem algumas outras aulas bem legais. Então, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Agradeço a presença e a participação de todos vocês e desejo aí uma boa tarde. Precisando, estou à disposição, assim como sempre. E nas caixinhas, fiquem à vontade também de esclarecer suas dúvidas. Alguém aí ainda ficou com alguma dúvida, que quer falar alguma coisa, quer pontuar alguma questão? Eu queria só falar mais uma coisa, desculpa atrapalhar. Última coisa, Pode dar trabalho, não. esses 348,50 então são referentes para um mês, é isso? Não, os 348, vocês vão ter acesso ao método durante 2 anos. É, Ah, entendi, tá. os 30 A dias é o garantia é de um mês, mas o curso que eu vou ter por 2 anos. isso mesmo, Tá, tá ótimo, obrigada. por nada. Pessoal, então, tchau, tchau, boa tarde e estou à disposição de vocês, tanto no método quanto lá no Instagram.